Oi, pessoal! Hoje a gente tá aqui com a Amabile Reis, editora-chefe do Garotas Estúpidas. Bom, Amabile, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado bater esse papo comigo. É um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço, Ju. Tô muito feliz de participar do seu podcast. Eu amo trocar ideias sobre moda, sobre redes sociais, então tô animada pelo que vem por aí, hein? Bom, pessoal, como eu disse, a Amabile é editora-chefe do Garotas Estúpidas, o primeiro blog de moda do Brasil, criado em 2006 pela Camila Coutinho. Ela é formada em jornalismo e viveu um dos maiores sonhos de todas as meninas, inclusive o meu, de ser repórter na Capricho. Além de editora-chefe, hoje a Amabile é criadora de conteúdo e aborda com seu público assuntos de beleza, comportamento, moda, entre outros. Bom, acho que basicamente é isso, né? Mas se você quiser acrescentar alguma coisa... Não, achei chiquérrima essa descrição, tá? Não tava esperando isso, gente. Até achei que faço bastante coisa. Gostei muito. Olha, já vou botar até no LinkedIn. Obrigada. Não, e fiquei sabendo que você também teve um case, né, de entrevista nas redes sociais. Sim, na época em que eu trabalhava com a Capricho, nós tínhamos muita proximidade com o Meta, né? Que na época era a empresa do Facebook. E aí, junto com eles, eu propus uma ideia de fazer um programa que chamava Papo de Amiga. E esse programa virou um case para América Latina, dentro do Meta. Foi muito legal, tive oportunidades maravilhosas de entrevista. Nele eu entrevistei a Pablo, entrevistei várias influenciadoras digitais. E foi incrível, porque era uma troca muito rica. A gente tratava de temas do universo feminino, principalmente voltado a adolescentes, né? Porque era da Capricho. Sim. E foi muito, muito legal. E era uma época que não existia videocast, não tinha tanto esse formato de entrevistas. Nós fazemos ao vivo também, com plateia. Ai, que legal. Então, foi uma experiência muito bacana e enriquecedora. Legal. Bom, gente, hoje a gente vai conversar sobre os novos formatos de jornalismo de moda e seu impacto no comportamento da sociedade. Pra gente começar, eu vou pedir pra você contar um pouquinho mais pro pessoal o que o GE é hoje e como ele foi se adaptando com as exigências da sociedade e do mercado no quesito migração do blog para as mídias sociais. Bom, como você falou, o GE foi criado em 2006 pela Camila e ele era feito de uma maneira assim... bem rústica, vamos assim dizer. Era a Camila com o celular dela e que ela ia criando conteúdos. Hoje em dia, a gente está em diversas plataformas. A gente ainda mantém um blog em que nós subimos notícias lá diariamente sobre o universo de moda e beleza. Nós temos o Instagram, que eu acho que é atualmente onde está a nossa grande força, que a maioria do público acessa, e que lá a gente vê um engajamento bem interessante. A gente tem também o Pinterest, que inacreditavelmente não é uma rede social que é a primeira que as pessoas pensam muitas vezes, mas eu acho que para moda e beleza funciona super bem. E a gente tem muito acesso na nossa página do Pinterest. E nós também estamos no TikTok, que para mim eu acho que é a rede social mais desafiadora, né? Eu sou uma millennial, tenho 31 anos, e aí criar conteúdo para essa plataforma em que as pessoas têm de 13 a 25 anos pode ser bem desafiador. Mas a gente vai tentando fazer o nosso melhor por lá também. É bem diferente, né? Você vem de uma época do YouTube, hoje a gente tá no TikTok, que é um conteúdo super rapidinho. No YouTube a gente ficava lá horas, horas e horas. Eu acho que a gente tá voltando pro YouTube e deixando esse formato tão rápido como o TikTok mais de lado. Tanto que o TikTok agora, ele tá subindo vídeos de 5, 10 minutos. Até eles estão percebendo essa nova mudança. Mas enfim... agora pra gente começar mesmo, na sua opinião, qual é o papel do jornalismo de moda na sociedade contemporânea e como isso reflete em seu trabalho? Caraca, amiga, que pergunta! Jornalista! Que pergunta! Nossa, parece que eu não esperava. Bom, eu acho que o jornalismo, ele vem numa maneira de traduzir e decodificar essas tendências, né? Como a gente estava falando um pouquinho antes da entrevista começar, hoje em dia a gente tem muitas tendências, tem muito ruído. Cada dia tem uma tendência nova para você seguir. E aí eu acho que o nosso papel como jornalista é, primeiro, informar as pessoas do que está acontecendo e também tentar decodificar essas novas tendências para o que é interessante mesmo, por que é só uma repetição com apenas um nome diferente. Por exemplo, quantas vezes a gente viu blush tá super em alta, e aí a Hailey Bieber botou o nome Strawberry Makeup, e aí tava todo mundo alucinado por isso, mas não era nenhuma novidade. Gente, é um blush. É um blush, amiga. Então eu acho que o jornalismo, ele vem com essa força,
para ajudar a passar informação e informação com credibilidade. Sim. Principalmente, por exemplo, tem muitas tendências que a gente vê acontecendo em plataformas como o TikTok e que nem sempre funcionam como a pessoa posta no vídeo, né? Daquele vídeo de 1 minuto, que tem várias transições e a pessoa fala, olha, é isso daqui. E aí eu acho que o nosso papel também é falar, olha, não é bem assim. Conversar com especialistas, Sim. entender de onde vem aquele movimento. Sim. Então eu acho que a gente vem com esse papel para as sociedades, vamos assim dizer, de tentar decodificar o que está acontecendo por aí. Sim, concordo. Porque hoje qualquer um, na verdade, pode criar o conteúdo e se passar como jornalista, né? Não, Sim. e como especialista, né? Sim. Hoje em dia é muito fácil. E que bom que é muito fácil, porque eu acho muito interessante também a gente ter cada vez mais vozes falando sobre um Sim. determinado assunto. E ter essa possibilidade de você fazer uma busca e você encontrar alguém similar a você, criando conteúdo de uma tendência que você quer seguir. Então, que bom. Mas eu acho que aí o papel do jornalista é… Tá, isso aí é uma tendência? Peraí, vamos entender ela melhor. Sim. Da onde ela vem? Ela surgiu de algum movimento? O que isso significa? Tem sustentabilidade por trás dessa tendência? Então, a gente tenta pegar todo esse ruído e funilá-lo até chegar numa informação que seja interessante para o público. E concreta. E concreta, Sim, concordo. Bom, de que maneira o jornalismo de moda digital contribuiu para a formação do comportamento e a expressão pessoal dos seus leitores? Cara, essa é uma pergunta muito interessante e também um pouco difícil de responder, porque eu acho que cada página vai ter uma resposta para você. Sim. O que eu posso falar sobre o Garotas Estúpidas. No Garotas Estúpidas, a gente tem um público que é muito engajado, que é muito interessado. E é um público que acompanha a Camila desde 2006. Sim. Então, ele já vem acompanhando várias tendências. É um público que não é a Gen Z. A Gen Z não está tanto na nossa página. Mas a gente é um público mais millennial. Então, assim, a gente tenta passar para essa mulher, para nossa leitora, o que vai ser interessante para a vida dela e como ela pode adaptar uma tendência que está no TikTok para o seu dia a dia. É uma mulher que muitas vezes vai pegar transporte público para ir para o trabalho, então não é toda roupa, toda tendência que vai funcionar tão bem para ela. Mas a gente vê que a moda tem um poder de comunicação muito interessante. Total. Eu sempre falo que moda também é político. A gente consegue se expressar através da moda. Isso daqui, por exemplo, gente. Esse lookinho que eu estou. Não é apenas um blazer e uma calça de alfaiataria. Eu quis passar uma mensagem de girl boss, entendeu? Então, a roupa que você veste, ela também tem muito significado. E tá passando, né? Com certeza que tá. Tá passando o girl boss? Tá. Tô passando a vibe de girl boss, que bom. Daí eu me esforcei. Então é isso. Eu acho que a maneira que a gente trabalha a moda no Garotas Estúpidas é para dar força para essa mulher, para ela poder se expressar através da moda. E entender que a moda tem um poder muito grande. Não é apenas uma blusa branca e uma calça jeans. Tem um significado por trás disso. Sim. Então a gente tenta fazer temas que sejam menos perenes para temas mais atemporais e que vão funcionar melhor na vida dela por muito mais tempo. Bom, então, como eu tava falando, né, no meu TCC, a princípio eu ia falar mais sobre comportamento de moda, e hoje a gente tá trazendo mais para as redes sociais mesmo, mas foi o que você acabou de dizer, não é só uma blusinha branca, não é só um jeans, é todo um negócio que você tá querendo passar. E, querendo ou não, a moda ainda é vista como algo um pouco mais fútil, mas, cara, todo mundo utiliza a moda o dia inteiro. Mesmo pode ser inconscientemente, a pessoa colocou X roupa, eu vou olhar ela na rua e, querendo ou não, eu vou falar, olha, essa pessoa tá passando essa mensagem. E às vezes você nem pensa isso, sabe? Tipo, é uma coisa mais semiótica mesmo. Você olha, bate o olho e vê e fala, ok, é isso que ela quis dizer. Mas enfim, como eu ia falar agora, que a moda é uma forma de expressão, a gente já sabe. Mas hoje nós estamos vivendo uma enxurrada diária de novas tendências. Um dia é clean girl, outro dia é messy girl, enfim. Como você acha que a gente se blinda dessa frivolidade e mantemos a nossa identidade? Cara, é difícil, né? Hoje em dia, eu Sim. acho que, como eu falei, que bom que o TikTok possibilita que muitas vozes estejam lá e que possam se expressar. Mas, ao mesmo tempo, há muitos virais e essa comunicação pode ser um ruído muito grande para muitas pessoas. Sim, Principalmente porque bota aquilo como necessário para sua vida. sim.
E não é todo mundo que vai ter acesso a isso. Não é todo mundo que todos os dias vai poder adentrar uma tendência, adquirir uma peça que faça sentido para aquela tendência. Então, um conselho que eu dou entenda o que você gosta. Às vezes não é porque a Hailey Bieber, vou usar ela porque eu acho que ela é uma grande força nessa criação de tendências. Não é porque a Hailey Bieber está usando que necessariamente você também precisa usar. Eu acho que a gente precisa fazer um passo atrás primeiro, se entender o que você gosta, o que funciona pra você. Entender também que você não precisa fazer dívidas no cartão de crédito, gente, pra comprar todas as blusinhas, todas as calças que estão em tendência. Anotando. É porque é muito difícil mesmo. Muito. Eu, por muitos anos, trabalhei com entretenimento. E aí, de repente, me vi nesse mundo da moda. E aí, trabalhando com isso, acompanhando todos os dias todas essas tendências e passando no cartão. Assim, ai meu Deus, eu preciso disso, ficou tão lindo e tal. Aí, e eu no auge dos meus 30 anos, tá, gente? Não foi que eu tinha 18 anos. Aí eu parei e pensei, cara, pra que esse acúmulo? Não faz sentido. E também até pensar numa questão de sustentabilidade. Pra que eu vou ter tanta roupa no meu armário? Vale mais a pena eu comprar uma peça que seja mais legal e que vai ter uma versatilidade maior pra mim, do que eu comprar dezenas e dezenas. Então, eu acho que isso é muito importante, que a pessoa, primeiro, se entenda. Se entendeu? Entendeu o que você gosta? Quem são as suas inspirações? Beleza. Então, busque veículos de jornalismo que vão poder te traduzir melhor essas tendências. Eu, no meu trabalho, eu sempre tento trazer opções. Eu acho isso muito importante. Isso é uma pauta que eu levanto muito no Garotas Estúpidas e que a Camila também concorda. Que a moda tem que ser algo acessível. Então, a gente vai dar uma peça de uma loja fast fashion dentro dessa tendência para que a leitora saiba, olha, caso você queira entrar, temos essa opção. E também vamos ter uma opção um pouquinho mais cara. Aí fica a critério da pessoa. Então, eu acho que primeiro se entenda, senta, pensa. O que eu quero pra minha vida? Eu não preciso estar em todos os lugares a todo tempo. Tá tudo bem a gente ter um estilo definido. Eu sei que isso não é uma missão muito fácil e que pode mudar conforme o tempo vai passando, mas é legal você ter um entendimento básico. Depois, busque informações. Uma coisa muito legal que talvez seja interessante para as pessoas buscarem, vou dar essa dica, é buscar vídeo de armário cápsula. Que é algo muito bacana, que com poucas peças você vê que dá pra fazer muitas combinações. Sim. Tem até uma criadora de conteúdo, eu esqueci o nome dela, que ela fez uma trend do 333, que era 3 partes de cima, 3 partes de baixo e 3 sapatos. E quantas opções de look ela podia criar com aquilo. Então, esse é um conteúdo legal pra você também pesquisar. E aí, por fim, pesquise fontes confiáveis. Sabe? Dá uma olhada em sites. Tem site como o WGSN, que é quem prevê tendências para o futuro, que é muito legal. Tem o Garotas Estúpidas, que é maravilhoso. Mas tem os nossos concorrentes que são muito bons também. O FFW, o Still The Look, a Capricho mesmo, onde eu trabalhei por muito tempo. E aí, ali, você vai entendendo o que faz sentido pra você ou não. Como você disse, né? Você tenta trazer pro seu trabalho isso. Como que você faz essas pautas? Como que você pensa, eu vou fazer essa pauta? Porque, por exemplo, você saiu da Capricho, que era um público bem adolescente, e hoje, como você disse, o pessoal da Garotas Estúpidas já são mulheres e tal. Como que você fez pra mudar da Capricho pro Garotas Estúpidas? E como que você faz pra escolher pautas hoje pro Garotas Estúpidas? A mudança foi muito difícil, eu não vou mentir. Eu trabalhei 8 anos na Capricho, uma época como freela fixo e depois na redação. Fui head da parte de social media da Capricho. E aí, a mudança de linguagem, acho que foi o maior desafio. Na época, gente, que eu trabalhava na Capricho, o termo que a gente usava era tipo sapão, que era um boy gato. A Gen Z não vai saber desse termo, mas na época era muito usado, que era tipo, o boy gatinho e tal. E aí, você mudar para uma leitora que é mais madura foi desafiador, porque já era vício de linguagem para mim. Sim. Eu criar textos com essa informalidade, com essas gírias. Então, isso foi bem difícil.
Mas aí, com o tempo, né, já tô há 4 anos no Garotas Estúpidas, fui me adaptando. Hoje em dia, eu acho que eu já tiro de letra. Inclusive, se eu tivesse que escrever para um público jovem de novo, seria super desafiador para mim, né? Sim, tanto que na Capricho você era uma adolescente, não adolescente, mas você já era mais jovem e hoje você já é uma mulher, né? Sim, eu tinha ainda 20 anos, né, Capricho, né, quando eu entrei. Então, era mais próxima à minha realidade. Hoje em dia, eu sou muito mais conectada com o conteúdo do Garotas Estúpidas. Sim. Apesar de ainda admirar o pessoal da Capricho, achar que eles fazem um trabalho incrível. Mas pro meu dia a dia faz mais sentido o GE. E aí, o que me ajudou foi pesquisar. Pesquisar muito. E que é também o trabalho que eu faço hoje em dia de curadoria de pautas. Sim. Então, pegar sites que eu acho confiantes, relevantes, ler relatórios. Tem o WGSN, tem a BOF, que é Business of Fashion. E aí, com muita pesquisa, muita leitura, eu faço… No jornalismo, a gente chama de apurar pauta, né? A gente vai apurando as pautas. Quer fazer como se fosse uma decupagem, assim, né? De tudo que você vê por aí. E aí eu penso, cara, isso daqui vai fazer sentido pra minha leitora. Essa tendência que tá sendo no WGSN faz sentido pra mulher que me segue no Garotas Estúpidas e que lê o meu conteúdo. Então vamos trabalhar em cima dessa pauta. Sim. Então eu acho que é por esse caminho, sabe? Eu acho que estudar muito sobre o assunto pra ter a linguagem do Garotas Estúpidas me ajudou e me ajuda até hoje para fazer curadoria das nossas pautas. Sim, perfeito. Agora aqui falando mais sobre uma pesquisa que eu tava lendo. Segundo a Reuters, né, hoje 39% dos brasileiros consomem o jornalismo nas redes sociais. Isso tem muito a ver com outra pesquisa da Microsoft, na qual ela fala que a capacidade de atenção do humano hoje é de apenas 8 segundos. Por isso que a gente vê o TikTok bombando aí. Por esses e outros motivos, a gente vê a migração do jornalismo para as redes sociais. Agora, você que trabalha na área, como você acha que a gente vai se manter nessa velocidade frenética, tanto de criação quanto de consumo? Cara, sendo muito sincera, eu acho tão triste, né? Sim. Eu acho muito difícil, é muito desafiador. Na época em que eu trabalhei na Capricho, as redes sociais, óbvio, tinham uma potência, já eram muito fortes. Mas ainda existia muito, link na bio. E as pessoas realmente clicavam e liam matérias completas. Se interessavam por ver esse texto mais apurado, com mais informação. Então, quando eu fui pro Garotas Estúpidas, foi onde eu senti realmente essa mudança drástica. De as pessoas, elas dificilmente vão sair de uma rede social para ir para um outro lugar. E aí você tem que tentar resumir a informação o máximo possível, para que aí tenha aderência do público. E aí você tem que estudar muito, por exemplo, hoje em dia tem um termo que é copy, que é como se fosse a primeira linha do seu post nas redes sociais ou por cima da imagem. E aí a gente tem que pegar, tipo, jeitinhos, assim, trejeitos, para que a pessoa bata o olho naquela foto, naquela imagem, naquele texto e se interesse por aquele conteúdo. E aí desliza a galeria ou abre a legenda para ler um pouco mais sobre a matéria. É muito doido isso, porque há um tempo atrás, não faz tanto tempo, assim, 4 anos atrás, não era dessa maneira. E hoje em dia vem aí a informação com muita velocidade. Eu tento, no Garotas Estúpidas e no meu trabalho, sempre… Óbvio, eu vou dar a informação de uma maneira bem rápida, numa manchete, com as informações mais relevantes, que é o lead, né, no jornalismo, que é o quê, como, por quê, no primeiro parágrafo. E aí, caso a pessoa se interesse, a partir do segundo parágrafo, nas redes sociais, na legenda, já vão ter mais informações. E no site vai ter uma matéria explicando um pouco melhor aquele assunto para quem ainda tem mais interesse. Hoje em dia são poucas pessoas, mas ainda são poucas pessoas pensando no tamanho das redes sociais. Mas ainda tem bastante gente que quer ler mais sobre o assunto, que se interessa. Então, eu gosto de sempre fazer o trabalho completinho, assim. Vai ter uma informação mais pontual e rápida para a pessoa ver, absorver e aprender. Vai ter um semi-completo, que é para a pessoa tentar já fomentar na cabeça dela ideias, pensamentos sobre aquele assunto. E vai ter um textão completo no site, para quem fica realmente muito interessado sobre aquilo. Sim, e eu acho que também o bom do Garotas Estúpidas é que tem uma comunidade muito grande, né? Desde a época. A gente tem uma comunidade muito grande e muito engajada. Sim. Eu amo meu público, eu sou muito fã dele.
porque realmente, assim, todos os conteúdos que nós colocamos lá, independente se seja um conteúdo editorial ou um branded content, né, uma publicidade, elas engajam, elas comentam, elas debatem entre elas. Então é muito legal, porque eu acho que esse é o diferencial do Garotas Estúpidas, sem querer puxar sardinha pro meu lado. Sim. É que a gente consegue fazer com que a nossa leitora debata, e debata sobre o tema, e nos comentários, e tem uma troca muito rica. Então, além da gente passar informação para ela ainda vai ter a possibilidade de discutir esse assunto com outras mulheres na nossa sessão de comentários. Sim. E aí, sim, formar uma opinião sobre aquele assunto. Sim. Então, é um trabalho muito legal que a gente faz e que eu fico muito orgulhosa de ter essa possibilidade de ver, assim, as mentes fomentando e formando opiniões, assim. Eu gosto muito disso do meu trabalho. Inclusive, eu tava conversando com outra criadora de conteúdo, né? E a gente tava falando sobre essa tendência nova das criadoras de conteúdo, né? As influencers, terem comunidades menores, mas essas comunidades serem muito assíduas, assim, com você. Então, por exemplo, você hoje, você tem lá os seus seguidores, e eu te sigo, e eu sinto que a gente se sente próxima, assim, como se fosse uma amiga que a gente tá batendo um papo, assim, sabe? E eu acho que não só com criadores de conteúdo, mas também com plataformas de jornalismo, eu acho que isso vai crescer, porque, como a gente tá falando, com tanta informação que a gente tem, hoje a gente dá uma funilada e a gente quer consumir o conteúdo de uma pessoa que a gente se identifique. Então, por exemplo, que nem eu falei com a outra entrevistadora, sem hate pra Virgínia, mas cara, ela tem milhões de seguidores, é a maior influenciadora que a gente tem, mas eu não me sinto próxima dela, entendeu? Então, a mesma coisa que eu for pegar um portal de notícias gigantesco, pô, ele tem muitos seguidores, legal, mas eu não vou me sentir próxima dele, que nem eu me sinto de você, do Garotas Estúpidas. E eu acho que isso vem desde a época da Camila com o blog dela, que o blog começou muito com a gente falando com uma pessoa, assim, né? Como se fosse um espaço de bate-papo mesmo. E eu acho Uma que... melhor amiga, né? Sim. Eu acho que os blogs, quando eles foram lançados, que tinha... A Camila foi a primeira de moda, mas que, enfim, depois com o tempo surgiram outras de beleza, outras de moda. Na época, eu acho que tinha muito essa sensação. Eu tô falando com a minha melhor amiga virtual. Sim. Era um conteúdo mais pessoal. Uhum. Era talvez menos ruidoso de muitas tendências, mas a pessoa ali contando o que ela realmente usa, o que faz sentido, um produto que ela está indicando. Sim. E aí, hoje em dia, a gente vê muito ruído de comunicação. E aí, essas influenciadoras que são um pouco menores de número de seguidor, eu acho que rola a identificação primeiro. Porque hoje em dia nós temos um número maior de pessoas fazendo isso. E aí você consegue encontrar alguém que tenha características muito similares a você. Sejam elas físicas, Sim. porque às vezes assim, sou uma mulher mid-size, uso 48 e gosto de roupa mais formal para escritório, tô buscando. Você vai encontrar uma criadora de conteúdo, por menor que ela seja, que faça realmente esse conteúdo e que vai bater para você uma identificação. Sim. Então, eu acho que tem essa questão. E de você também sentir que você tá vendo ali uma pessoa dando uma informação e uma dica que ela realmente usa no dia a dia dela. Ela não tá falando porque tá sendo paga pra isso, né? Eu acho que as micro influenciadoras hoje em dia, elas têm muito essa força. Sim. Que eu acho que as grandes, como você mencionou, a Virgínia, acabam perdendo um pouco. Porque a Virgínia, ela tem um público gigantesco. Logo, ela vai atrair muitas marcas. E aí, tudo das redes sociais dela, muitas vezes vai parecer um public post. É tudo public post. Tipo assim, a água que ela está bebendo é de tal marca. A capinha do celular dela é de outra marca. E eu não tô falando que ela tá errada, ela tá arrasando. Inclusive, adoraria. Adoraria, gente. Só adoraria a conta bancária da Virgínia. Adoraria! Quem não, né? Mas é isso. Então, você não sente ali que é um conteúdo tão dica de amiga, vamos assim dizer. Sim. E com essas influenciadoras menores, que primeiro, você pode ter uma identificação, seja física ou por gosto, sei lá. Ai, gosto muito de série teen com tema fantasioso, tipo Teen Wolf. Vai ter uma pessoa que vai falar só sobre isso, entendeu? Sim. Então, você já tem essa identificação de gosto, aparência, personalidade, e você sente que essa pessoa, o que ela vai estar te sugerindo, é uma dica verdadeira, que ela coloca no dia a dia dela mesmo, em prática. E eu sinto muito isso com Garotas Estúpidas, ele é um portal gigantesco, mas eu acho que o diferencial dele é a forma como vocês se comunicam com o público. Então, por mais que eles tenham
a comunidade, como a gente disse, muito assídua, eu acho que você entra lá no perfil deles e, por exemplo, você vê uma dica de uma maquiagem que você gostou e você foi lá e falou, gente, olha, esse blush aqui, ele é muito bom, porque eu passei o dia inteiro com ele e ele não saiu. Eu confio, sabe? É diferente de uma pessoa que faz milhares de public posts, como você disse. O que leva ela a não fazer, sendo que ela já faz vários, sabe? Sim. E olha, gente, todas as dicas que eu dou no Garotos Estúpidas são aprovadas por mim mesma, principalmente de maquiagem, que eu amo, eu amo. Eu acho que é um tema muito forte dentro do GE. E eu sempre tô testando produto, então se vocês verem em pauta produto de maquiagem, pode ter certeza que eu testei, eu gostei, por isso que estou dando espaço para essa marca lá, porque é realmente muito bom. Então pode confiar, fica tranquila. Bom, Amabile, de verdade, muito, muito obrigada por você ter topado conversar comigo. A gente conversou sobre um mercado tão atual e que tá em tantas mudanças. E, assim, eu acho que conversando com outras pessoas, cada vez mais vai mudar, mas eu acho que a pandemia trouxe essa necessidade da gente fazer um conteúdo muito rápido. E hoje a gente tá querendo uma coisa mais calma e tal. Você acha que quais são os próximos passos para as garotas estúpidas? Vocês acham que vocês vão começar a criar conteúdo mais pro YouTube? Uma coisa mais calma, assim, sabe? Eu acho que também a gente vai começar a ler mais texto de novo. Porque a gente tava numa velocidade muito frenética da época que a gente tava só em casa. E eu precisava consumir muito conteúdo a todo tempo. E hoje a gente já voltou à vida normal, né? Então, como que você acha que você enxerga esse futuro pra gente finalizar? Nossa, difícil falar assim, né? Porque é um trabalho que a gente tem tentado fazer cada vez mais dentro de Garotas Estúpidas. Eu acho que hoje em dia o site tá voltando com muita força. Uhum. Eu tô botando muito minha energia nele, porque eu realmente acredito que as pessoas, assim como você falou, elas estão sim interessadas em ler um conteúdo mais completo. Sim. Pode ser que o número perto de um Reels, vamos Uhum. assim botar, ou um TikTok, vai ser uma aderência menor, mas eu fico feliz por essas pessoas que estão lá e estão lendo. Então eu tô muito assídua no site. A gente também teve agora conversas com o Pinterest, porque eu quero voltar também a criar conteúdo para essa plataforma. Uhum. Eu acho que o GE me dá muita liberdade de criação, que é ótimo. A Camila é uma profissional excelente e ela confia muito no nosso trabalho. E ela dá essa liberdade para a gente. E eu fico muito feliz de poder trabalhar com ela e dela ser essa chefe incrível e de me dar essas possibilidades. Então, eu acho que nesse momento a gente tá voltando pro site com um projetinho especial no futuro. Spoiler. Então, infelizmente eu não posso. Eu não posso, amiga, eu não posso comprometer meu olerite que paga meu aluguel. Mas a gente tá com esse projeto especial rolando. Então, tem muita coisa boa acontecendo nesse momento. E aí, eu quero deixar o convite, né, pra quem quiser. Acesse o Garotas Estúpidas. Eu faço com muito carinho. Todo o conteúdo que tem lá, eu boto muito amor nele. Então, quem puder acessar, por favor, acesse. Mas antes da gente terminar, Ju, eu sou uma millennial. E eu acredito que você seja Gen Z, certo? Sim. E aí, eu também queria saber um pouco da sua opinião. Eu quero a entrevistada que vai entrevistar. Eu quero saber o que você acha desse movimento. Você que tá fazendo jornalismo agora, né? Tá no seu momento de TCC. Como que você enxerga o jornalismo daqui pra frente? O que você acha que vem por aí? Bom, não estava preparada para ser entrevistada. Eu sou uma caixinha de surpresas, mas, tá, gente? Quando a gente entrevista uma jornalista, a gente tem que estar esperta pra tudo, né? Eu acho, olha, sinceramente, foi o que eu tava dizendo. Eu acho que a gente cada vez mais vai voltar a consumir esse conteúdo mais elaborado. Óbvio que em novos formatos, hoje a gente não vai ter. A gente até pode ter uma revista, mas não vai ser mais a revista impressa que a gente vai estar consumindo. Por conta de ser um material mais caro, pra que eu vou imprimir se eu posso ter no meu computador? Então, eu acho que a gente sim vai voltar com os conteúdos mais longos. Sim, a gente vai voltar a ter mais jornalistas, porque a gente estava numa época onde todo mundo tinha lugar de fala, não que não tenha que ter, mas eu acho que a partir do momento que você não passa uma credibilidade, não pesquisa de fato o que é verdadeiro e o que não é, isso já tira toda o seu lugar. Mas, enfim,
Eu acho que a gente vai começar a criar conteúdo, pode ser pro Instagram, não sei se vai ter uma nova plataforma aí, de uma forma jornalística, né? Que nem, por exemplo, no meu TCC, o que eu pensei foi fazer o Instagram. E nesse Instagram a gente fazer os posts de jornalismo, tal, com uma pegada mais dinâmica, uma linguagem mais divertida, para todo mundo poder ter acesso a ele, mas ao mesmo tempo trazer o conteúdo jornalístico pro Instagram, para as redes sociais, que eu acho que também é um pouco o que o GE faz, mas eu acho que pro futuro a gente vai voltar a ter textos maiores, um formato diferente e voltar a ter aquela credibilidade do jornalista, sabe? Eu acho que a gente vai voltar com... Eu acho que, na verdade, a gente vai voltar com o que a gente era antes. Sim, eu acredito nisso também. Eu acho muito importante a formação, né, de jornalismo. Eu acho que dá um olhar pra gente diferenciado a todas as informações que nos cercam. A gente consegue olhar aquilo, pautar, apurar. E aí, sim, dar um conteúdo que seja bacana pra quem esteja consumindo. Eu vejo de uma maneira muito positiva, como eu falei já, ter muitas vozes, porque nessas muitas vozes a gente consegue identificações. Então isso é muito legal, mas eu acho que o jornalismo vem aí para dar uma pitada diferente para isso. Sim. Então, olha, gente, fica o convite nosso para quem quiser estudar jornalismo. Gente, é bem legal. É muito legal. Eu sou muito feliz de ter feito essa faculdade, de ter feito essa formação. E eu acho que me ajuda para diversos temas da minha vida. Não só para o meu trabalho, mas me dá um olhar muito rápido, assim, para o que é ao meu redor, assim. Então, foi uma escolha muito boa que eu fiz. E tomara que cada vez mais pessoas façam, assim como você. E também eu acho que a gente cria um filtro muito maior pro que a gente consome na internet, Com né? certeza. Por exemplo, que nem eu tenho uma aula que a gente, aqui na faculdade, que a gente fala sobre as redes sociais mesmo. E o professor sempre fala que ele entende que a nossa sala é uma sala que... A gente já tá quase se formando, a gente tá quase no 8º semestre. Então, ele entende que a forma como a gente consome o conteúdo é diferente do público geral. Então, quando eu vou entrar, por exemplo, no ex-Twitter, né, o X agora, eu vou estar lendo uma matéria e eu vou saber que aquilo foi apurado ou que aquilo não foi apurado. Mas uma pessoa, vamos dizer, leiga, que não seja um jornalista, não vai saber. Então, eu acho que a faculdade traz esse olhar diferencial diferente pra gente. E, inclusive, eu sinto que você não precisa fazer a faculdade para você ter esse olhar. Eu acho que podia ser ensinado na escola, por exemplo. Esse olhar de você saber o que você tá lendo, o que você tá consumindo. Tanto na área de moda, né? Mas em todos os outros assuntos, inclusive política, economia, enfim. Sim, gente, busquem informações confiáveis, entrem em sites confiáveis quando você for buscar algum tema, assim, que vai fazer alguma diferença na sua vida. A gente falou de moda aqui, moda é político, com certeza mas quando você for pensar em eleição, quando você for pensar em economia, como a Ju falou, realmente dá esse Googlezinho básico, rapidinho, para uma informação que seja mais confiável. Boa, Amabile, muito obrigada por ter topado. Muito obrigada, Ju, eu amei a nossa troca, amei a nossa conversa e eu tô doida pra ver todos os episódios do Fast Fresh. Então, daqui a pouco eu vou soltar o Instagram, @fastfresh7. Tive que colocar o número 7, porque já tinha um usuário. Mentira! Já tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não, tinha só o Fast Fresh só. E tinha com underline e tal. Mas como meu número da sorte é 7, eu falei, você colocou. Por que não 7? E aí coloquei lá, mas vamos ver se vai mudar até. Amiga, vai ver se numa numerologia dá certo. Sim. Às vezes era o que tava precisando. Sim. Bom, gente, obrigada, viu? Obrigada eu, Ju.